Boa tarde, Júlia. Você está conseguindo me ouvir? Boa tarde, professor. Tudo certo? Tudo certo. Os últimos exercícios você conseguiu fazer? Eu não estava na última aula e não achei o vídeo, então eu não sabia o que era pra fazer. Ah, você não assistiu a última aula. Ah, entendi. Você está no grupo, né? Do WhatsApp? Sim, professor. A gente fez o exercício da página 85 e 86 do livro número 1. Vou ver aqui. 85 e 86. Foi o último exercício que eu dei do módulo 1, que é eletrônica para dispositivos. Foi esse o tema que a gente... Foi esse exercício que eu dei, 85 e 86. Nós falamos aí da parte de ferramentas. Aula 5. Falamos dos tipos de ferramentas, as chaves, né, de precisão, ferramentas de solda, a lupa, algumas outras ferramentas, né, apropriadas. Nós falamos esse tema aí na aula passada, tá? A bancada, a finalidade da bancada, a importância de uma boa proteção, nós falamos também, estabilizadores, filtro de linha, a diferença, proteção empresarial, os notebooks e os snowflakes, e a finalidade de investir em uma boa fonte de energia para equipamentos, para computadores aí. E aí eu passei esse exercício da 85 e da 86, certo? Hoje nós vamos trabalhar com a aula 6. Certo. Aula 6. Deixa eu só partilhar aqui. A aula número 6. Nós vamos falar desses riscos do choque elétrico. Deixa eu colocar aqui. Então, nós estamos no módulo 1. É os riscos do choque elétrico. Nós vamos para a aula número 6. Na verdade, esse tema é embaixo, né? Estamos no módulo de eletrônica para dispositivos. Nós temos alguns objetivos, ou seja, um objetivo, que é apresentar os principais riscos de um choque elétrico. Nós vamos falar da corrente elétrica, nós vamos falar o porquê ocorre o choque, alguns danos causados ao corpo humano, a certificação NR10,
choque elétrico, o mecanismo e efeito, descarga atmosféricas ou arcos elétricos, vamos falar da resistência do corpo humano, prevenção de choque, e aí a gente finaliza em prevenção. Ok? Primeira coisa que a gente vai falar é a corrente elétrica. O que é? Qual que é a definição? Essa corrente elétrica é o movimento, a gente já falou dessa corrente. Você lembra o que é a corrente elétrica, Júlia? A gente já falou disso. Sim. Então, ele É um movimento ordenado de partículas. Isso, é um movimento ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Se observarmos ele fala aí microscopicamente, né? No microscópico. Podemos ver que essas partículas, na verdade, estão em movimento desordenado, pois elas possuem um movimento aleatório em razão da agitação térmica da qual estão submetidos. Então, há essa questão térmica que faz com que eles tenham movimento. O choque elétrico é causado pela corrente elétrica que atravessa o corpo do ser humano ou de qualquer outro tipo de animal. Ele pode causar até a morte. Dependendo da intensidade da corrente elétrica, por isso deve ter muito cuidado com tomadas, fios desencapados e até mesmo rede elétrica de distribuição de energia, pois são muito perigosos e com alto poder para eletrocutar uma pessoa, que é o termo dado aí quando a pessoa é atingida por essa corrente elétrica. O que determina as consequências do choque é a intensidade da corrente. A intensidade da corrente é o que determina as consequências. Ou seja, o valor da corrente. Tá? Então, é muito importante saber essa corrente. Saber identificar essa corrente. Lembrando que a corrente elétrica é medida no Sistema Internacional de Unidades em amperes, lembra? Lembra que a corrente elétrica é medida em amperes? Lei de Ohms. Lembra, Júlia? Lembra, professor? Então, alguns estudos sobre esse fenômeno revelam as consequências de alguns valores aproximados. Então, ele cita aí, ó, que se você levar, né, um choque lá, aproximadamente de uma corrente de 1 miliampere até 10 miliampere, podem provocar apenas uma sensação de formigamento. Então, até 10 miliampere, ela lembra dessas unidades de medida, lá, o MA, né? Até 10, um formigamento. Se você levar um choque de uma corrente entre 10 miliampere e 20 miliampere, pode causar uma sensação dolorosa.
já aumentou aí, né? De formigamento, já o sintoma já é uma sensação dolorosa. Aí, se levar um choque de uma corrente maiores que 20 mA e menores que 10 A, causa dificuldades na respiração. E essas dificuldades podem até ocasionar uma parada respiratória e pode causar consequências para a vida inteira, né? Dependendo da parada, até a morte, né? Podem causar morte por asfixia, se não socorrido a tempo. Então, se não tiver um socorro imediato, por causa dessa corrente que o corpo teve ali, né? Ele pode ter até a morte. Agora, correntes superiores a 100 mA são muito perigosas, com alto poder de matar, pois ataca direto o coração, fazendo com que ele funcione a rápidas contrações e de forma irregulares. É a chamada fibrilação cardíaca. Então, o 100 ele dá uma fibrilação, né? Agora, correntes que são superiores a 200 mA já não causam mais a fibrilação cardíaca, mas provoca graves queimaduras. Então, causa graves queimaduras e parada cardíaca automática. A tensão, ele vai falar da tensão. A tensão não é um fator determinante para o fenômeno do choque elétrico. Em algumas situações, apesar da voltagem ser relativamente grande, as grandes cargas elétricas envolvidas são muito pequenas e, em consequência, o choque elétrico produzido não apresenta nenhum risco. Isso ocorre, por exemplo, no gerador de Van Graff, utilizado em laboratório de ensino. No entanto, voltagens que são relativamente pequenas podem causar sérios danos, dependendo da resistência do corpo. Então, o corpo também pode ter uma resistência. Essa resistência está associada à proteção do corpo. Se está com o pé descalço, se está molhado, se está suado, se está... Depende de como que está lá, né? O corpo humano tem a resistência aproximadamente, aí, né? Aproximada de 100 mil ohms com a pele seca. Então, o corpo, naturalmente, lá, ele tem essa resistência de 100 mil ohms com a pele seca, né? Já com a pele molhada, cerca de... Aí já cai aí drasticamente, ó. Já vai para 1000 ohms só, né? Então, ele tem 10 vezes mais resistência que a pele seca. Pele molhada já cai aí 10 vezes, né? Ou seja, conclui-se que a corrente elétrica não se brinca, pois suas consequências podem ser fatais. Então, pode ser mortal mesmo, né? Dependendo de como foi. Então, os choques elétricos ocorrem sempre que uma determinada corrente elétrica percorre o corpo humano. Dependendo da situação, um choque pode causar apenas um pequeno formigamento, queimaduras de terceiro grau
ou até mesmo levar a pessoa a óbito. Então, é uma coisa muito séria. Esses riscos, aqui a gente demonstrou nessa pequena introdução, que é sério, né? O corpo ele tem uma resistência aí de 100 mil ohms com o corpo seco e 1.000 ohms com o corpo molhado. Se a gente for ver, é uma resistência que um capacitor tem, né? Se for ver, um capacitor aí simples, normalmente de 1.000 ohms, é uma resistência de um componente eletrônico, que não tem a complexidade do corpo humano, mas 1.000 ohms não é nada, né? É um componente eletrônico. Um componente. Não chega a ser nenhuma placa. Então, a resistência que a gente tem é de um componente, de um capacitor aí, né? De um resistor de 1.000 ohms. Então, é muito pequena essa resistência. Pode chegar até 100 mil, né? Mas, mesmo assim, é muita pouca resistência aí, né? Agora a gente vai ver, já viu da importância do perigo aí, né? O que pode ocorrer, né? Dependendo aí da carga, da corrente que a gente filtrar aí receber no corpo, né? Já viu aí, agora a gente vai ver por que ocorre o choque. Por que ocorre o choque? A corrente elétrica, quando percorre o corpo humano, interfere nas correntes internas carregadas pelos nervos. Então, ela entra lá em uma interferência com a energia que os nervos utilizam, né? Causando a sensação de formigamento. Então, o formigamento do choque já é uma questão que ela já está atrapalhando o funcionamento do nervo, né? Tão importante aí. Para que o choque ocorra, deve haver uma diferença de potencial entre dois pontos distintos do corpo humano. Então, é parecido lá quando você... Essa diferença de potencial, por que o seu celular carrega? Você colocou os dois polos lá, né? Colocou os dois polos. Você vai ser vai conduzir o fio até o seu carregador, né? É a mesma coisa. A pessoa relou, por exemplo, na tomada 110 lá. Ela relou lá no fase e no neutro ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Choque, né? Porque ele observou que a energia tinha que conduzir. E vai conduzir por onde? Pelo corpo. Porque a pessoa relou lá, né? Isso, dependendo do choque, vai ser influenciado pela proteção do corpo, como que tá lá, né? De maneira geral, né? Mas é isso que acontece. A pessoa fez como se você estivesse ligando. Você tem que fazer o papel como se você estivesse ligando um fio na tomada. E ele vai tentar conduzir, né? Ele vai observar que existe uma diferença de potencial. A energia tem que caminhar por isso que foi ligado. Quando você rela lá nos dois, não foi uma tomada 220, relou nos dois fase e fase ao mesmo tempo. É óbvio que a energia ela vai, preciso caminhar. Houve uma diferença de potencial. E aí que vai ser a questão do choque. A diferença de potencial é isso. Eu observo que a energia não dá para conduzir, não tem nenhuma forma de bloquear, vamos dizer assim, né, de impedir, e ela vai caminhar. A energia ela não obedece nenhuma outra coisa a não ser aquelas que são... a gente viu isolante, lembra dessa palavra? Ela só vai respeitar se o material for isolante. Ela, não posso ir. Se não for isolante, ela vai percorrer da mesma forma. Ela vai continuar caminhando. Então, geralmente, esses pontos são os pés, né?
que estão em contato com o solo, e outro ponto é o que, de fato, entra em contato com algum outro aparelho elétrico, ou um fio elétrico. Então, aqui já deixou bem claro o porquê acontece. O valor da corrente elétrica, ou melhor, a sua intensidade, depende de alguns fatores relevantes, como a voltagem, a resistência elétrica do caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo. A resistência do corpo sofre variações de uma pessoa para outra. E também depende das condições da pele de cada um. Quando o corpo humano está molhado, sua resistência é bem menor quando está seco. Molhada, a resistência cai. E a corrente que passa pelo corpo humano pode ser bastante alta, mesmo para uma tensão pequena. Então, devemos perceber os danos que são causados pelo choque, pelos choques. São mais relacionados com a corrente elétrica do que com a voltagem. Podem ocorrer choques que levam ao óbito, mesmo com uma voltagem de apenas 20 volts, né? Então, depende muito aí, né? Temos que fazer essa análise da corrente elétrica. Então, por isso que é importante, devemos ter sempre cuidado aí e usar equipamentos que consigam observar essa corrente. Danos causados ao corpo humano. Quais são os danos? Quando uma corrente elétrica passa pelo corpo humano, pode-se sentir os seguintes efeitos: pequeno formigamento, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alterações nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras e morte. Os danos são provenientes do fato de o movimento dos músculos e as transmissões de sinais nervosos ocorrerem pela passagem de pequenas correntes elétricas. Então, ele entra em conflito com as correntes elétricas que já existem no corpo, que são enviadas através do cérebro e através de outros órgãos, né? O fator que pode causar danos ao corpo humano é a trajetória que a corrente faz. O fato de ela passar pelo coração é que um músculo causa os espasmos que alteram o ritmo cardíaco, deixando irregular. Os choques mais perigosos acontecem quando uma pessoa segura com as duas mãos o fio elétrico. Já falei isso aí, né? Pois o caminho a ser percorrido pela corrente elétrica fica mais próximo do coração. Então, ele vai caminhando por todo o corpo. Por exemplo, normalmente é as mãos, né? Normalmente aí, o que acontece é você pegar no fio. Então, ele vai percorrendo todos os órgãos. E um dos que são totalmente prejudicial é o coração, porque ele é uma bomba, né? Ele é um músculo, ele fica bombeando, né? Então, sendo um músculo, ele é totalmente afetado, porque ele entra em contato com os nervos, né? A primeira coisa é isso, ele entra em contato com os nervos. A norma NR10 salienta, então a gente vai falar da certificação NR10, que é uma certificação dada, né, algumas regras, né, que tem que ser tomada. Então, essa certificação é muito importante, tá? Qualquer pessoa consegue aí estudar e tirar essa certificação, tá? Você consegue obter. Então, a norma NR10 salienta em seus artigos a importância de que todos que trabalhem em serviços e atividades que envolvam eletricidade, direta ou indiretamente, ou ainda em sua proximidade, saibam de todos os riscos da atividade, como evitar que esse risco se torne um acidente. Então, a norma prevê isso, né, que todos saibam dos riscos. São enormes os riscos que o trabalhador está sujeito quando opera com eletricidade. O contato com o corpo e as partes energizadas de uma instalação elétrica
de baixa tensão produz o chamado choque elétrico. E se for de alta tensão, tende-se o arco elétrico que precede de contato em geral, leva à morte. Em relação ao corpo humano, os acidentes com eletricidade se dividem em eletrocução, com morte consequente, eletrotrauma, ou lesão por eletrização. A eletrização é a exposição do corpo a uma descarga elétrica, sempre com resultado fatal. Ela pode ocorrer tanto na baixa tensão como na alta tensão elétrica, né? Então, isso pode acontecer tanto baixo como alto. Enquanto o eletrotrauma é um acidente que traz consequências físicas, orgânicas e mentais às pessoas. Choque elétrico, mecanismos e defeitos. O choque elétrico é a sensação que a pessoa tem quando o seu corpo é sujeito à passagem de uma corrente elétrica. Então, esse choque elétrico é isso, quando o corpo é sujeito a esse movimento, né, da energia pelo seu corpo, seja ela alta ou contínua. Seja ela alternada ou contínua, no caso aí. A gente aprendeu quando é alternada e quando é contínua, né? Alternada, aquela que vem da tomada. A contínua é que hoje houve uma conversão, ela precisa ser contínua para ela entrar para os componentes eletrônicos. Então, ela se manifesta por duas formas distintas. A eletricidade estática, que é a tensão elétrica constante, e a eletricidade dinâmica, que é a tensão elétrica na forma de onda eletromagnética, alternada ou contínua. Certo? Então, aqui ele fala um pouco do choque elétrico. Descargas atmosféricas ou arco elétrico. No caso de choque por eletricidade estática, a manifestação do fenômeno normalmente se dá por um único pulso sensorial de descarga, muitas vezes de valor significativo, o qual é sentido pelas grandes internas microchoque e externas macrochoque do corpo, nos instantes em que ocorre o desligamento ou o contato com partes vivas da instalação, como, por exemplo, em conexões de baterias e em terminais de capacitores, que são aparelhos elétricos armazenadores de carga. No caso do choque por eletricidade dinâmica, como ocorre na corrente alternada, a sensação que dá, então ele mostra aí um desenho, né, mostrando essa descarga, né. A pessoa experimentada é de um violento estremimento do corpo, seguido de um calor intenso no ponto de contato. Esse estremimento é tão mais intenso quanto maior for a tensão é a consequência. Então, ele fala aí dessa... Também tá... Isso aqui é aquela questão que a gente tinha falado, né? Quanto maior a corrente que foi absorvida pelo ser humano, maior queimadura, maior são os efeitos, né? Então, depende da intensidade da corrente sentida. Nesse caso, a corrente que flui através do corpo humano causa, dentro de poucos segundos, lesões nos tecidos nervosos e até cerebrais, por onda, por essa intensidade. Né? No caso das descargas atmosféricas provocadas por raios, essas lesões são instantâneas, gravíssimas e geralmente fulminantes. Né? A descarga elétrica ela é muito forte, né? Ela é muito forte.
Já nos acidentes com instalações elétricas de alta tensão, sequer é preciso que haja contato físico do corpo com as partes energizadas das instalações, né? Então, ele fala aí, fatores determinantes na gravidade do choque elétrico, percurso da corrente elétrica, intensidade da corrente, tempo de exposição à passagem da corrente, resistência elétrica do corpo humano, né? Esses 4 fatores aí que determina realmente a gravidade do choque, certo? Então, esse percorrer aí depende aonde foi afetado, né? Então, ele até mostra o desenho na página 94, mostrando os fatores que são preocupantes. Se for os pés, ele não é tão grave, né? Agora, se for nas mãos, a tendência é ir coração, né? Ele pode vir pela artéria dos pés, ele pode chegar até o coração, dependendo do lugar dos pés, pode ficar nos pés só, né? Tem outro que ele pode ir das mãos para o coração e vice-versa. Tem um que ele pode ir dos pés para o coração e para o cérebro. Outra, das mãos para o coração e para o cérebro. E uma outra que ele vem das mãos para o coração e depois para os pés. Então, tem os movimentos. Então, esse aí é como que ela vai percorrer, por onde que ela vai percorrer, né? A intensidade, a gente já viu, né? Qual que é a intensidade dela, qual que é a medida dela, né? A gente já viu os efeitos. O tempo de exposição. Qual que é o tempo que ficou em contato com essa corrente? E a resistência elétrica do corpo. Resistência se tem luvas, se tem sapatos, corpo molhado, pé no chão, sapato de borracha, não de borracha, isso tudo influencia. Resistência do corpo. As partes do corpo que oferecem maior resistência à passagem da corrente elétrica são os ossos e a pele. Tá? Então, são duas partes que têm mais resistência. A menor resistência da passagem corporal se localiza na epiderme e nos músculos. Os músculos são... Aqui a gente poderia dizer que são partes do corpo que são condutores e partes do corpo que não são condutores, onde se exalta o suor, que é tão condutor, né? Quanto maior for o pH, o índice de salinidade, né, o suor, né, ali, tem aquele suor, ele tem também a parte, aquele sal, né, o corpo emite isso também, a salinidade. Tem como os nervos, os vasos sanguíneos, então, os ossos e a pele, ela impede a condução. Agora, suor, os músculos, epiderme, essa salinidade, os nervos, os vasos, que essas outras coisas que conduz, que são mais líquidas, mais, né, que realmente são fatais. O coração, né, e o coração está ligado aos nervos, então é muito prejudicial aí, certo? É muito importante que se saiba os riscos de um choque elétrico e o que ele causa ao corpo, né? Caso isso ocorra, ele deve respeitar a eletricidade. E caso não saiba, não se arrisque, né? Então, se não tem conhecimento, né, é perigoso. Tem que ter ferramentas de proteção e ferramentas para análise e conhecimento, que é a parte mais importante, né? Prevenções de choques elétricos. Choques elétricos são acidentes que podem ser facilmente evitados,
que muitas vezes depende apenas de medidas simples de segurança e contribui para a redução desse risco, tanto em nossas casas, como no trabalho e até mesmo na rua. Segundo dados divulgados pelo PERCOBRE, ou seja, Instituto Brasileiro do Cobre, em 2016, acidentes com eletricidade causaram aproximadamente 600 mortes no Brasil, sendo que 171 foram acidentes domésticos. Mesmo parecendo incomum em nossos dias, no nosso dia a dia, o número de internações e morte causado por choque elétrico é significativo. Esse tipo de acidente pode acontecer com qualquer pessoa, dentro ou fora de casa. Por isso, é importante conhecer e colocar em prática medidas de segurança que possam proteger você e as pessoas ao seu redor. E é extremamente isso que queremos abordar neste artigo. Empresas que trabalham em ambiente com mais eletricidade, ou seja, no próprio ramo de energia ou em setores que utilizam mais máquinas, por exemplo, precisam ter atenção redobrada. Esse assunto é responsabilidade da empresa preocupar-se com o bem-estar de seus colaboradores e promover um ambiente favorável e seguro para que isso aconteça. Conscientização, né? Essa conscientização é muito importante, né? Sobre os riscos dos choques elétricos. É uma medida que pode minimizar os acidentes no trabalho. Então, eletricidade e régua combinam? A régua aí, ela não é um fator totalmente seguro, é uma extensão, né? É uma extensão que pode dar problema. Essa é uma das principais medidas para evitar acidente que possa resultar em choques elétricos. Mantenha sempre os aparelhos elétricos afastados da água, né? Então, ele fala da água aí como um fator muito perigoso. Isso vale para pias, banheiras, chuveiro, piscina e por aí vai. Evite também manusear os aparelhos com o corpo molhado, né? Não utilize também ferramentas elétricas ao ar livre, em condições de umidade. Caso você deixe cair acidentalmente o equipamento na água, enquanto está conectado, não tente recuperá-lo ou desconectá-lo. O correto nessa situação é sair do local, se tiver crianças com você nesse momento, não as deixe sozinhas para que não fiquem tentadas a tocar no aparelho ou na água. Desliga o disjuntor, né? Então aqui é uma dica, caiu na água, o aparelho ligado, vai desligar o disjuntor com o seu circuito elétrico desligado. Até é interessante desligar a chave geral mesmo, né? Para ter certeza que desligou mesmo. Você pode desligar equipamentos com segurança, removê-lo da água antes de tentar usá-lo novamente. É recomendado esperar secar totalmente e levar ao eletricista para testar se é possível usar novamente. Então, a água e a eletricidade não combinam. Fala das tomadas, não pode acontecer um monte de coisa aí, né? Objetos que são bem convenientes e facilitam o nosso dia a dia, principalmente em empresas que utilizam a situação que percebemos em tomadas extras, né? Utilizar réguas e cabos não é interessante. Já os cabos de extensão também merecem a sua atenção. Extensões, réguas são perigosas. O que é sobrecarga, né? O que é sobrecarga? Na minha casa estava dando uma sobrecarga. Falando da possível sobrecarga em réguas, vale lembrar que isso pode acontecer também com o uso de benjamins, os famosos T's. Por isso, ligar diversos eletrônicos no mesmo ponto é uma boa alternativa.
apenas aumenta a chance de ocorrer um curto, né, de estragar esses equipamentos, de acontecer algum acidente. Então, sobrecarga, quando tem muito aparelho ligado, né, em um circuito, em uma tomada, ele dá sobrecarga. Sobrecarga normalmente aquece. Sobrecarga é que começa a aquecer, né? Ele está tendo dificuldade, né? O fluxo dos elétrons lá está tendo dificuldade, né? De passar ali, né? Então, sobrecarga. Às vezes, por causa do fio, né? Influencia. O fio está fino demais, né? Então, a sobrecarga é isso. Normalmente, a consequência de uma sobrecarga é que pode gerar um curto-circuito, se não observar. Ele vai esquentando, 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 chega uma hora pegar fogo. Então, isso pode acontecer, né? Então, é realmente uma situação que é perigosa. O curto lá, ele vai falar do curto-circuito. Quando acontece, o que fazer e evitar? Então, ele fala das tomadas, né? As tomadas, é interessante que tenha o aterramento nas tomadas, né? Os fios, eles têm medidas, tá? Dependendo do que você for usar, você tem que observar a potência do aparelho e fazer uma separação, né, das potências. Separar com disjuntores, né? Então, isso tudo influencia. O fio é influenciado por isso, tá? Então, até os fios desencapados, perigoso, né? Então, ele leva aí tem que ter um isolamento, né, correto. Então, manutenção da instalação. Outra medida preventiva, muito importante da nossa instalação elétrica, é não ficar totalmente visível. É muito fácil perceber que um problema está acontecendo, ou prestes a acontecer, por isso o ideal é realizar a manutenção da instalação a cada 5 anos, no máximo 10. Contrate um profissional de confiança para essa missão. Então, é preciso fazer essas preventivas, essas análises dessa fiação. Reformas elétricas. 8 sinais de que a hora chegou, né? Chave geral. Durante conserto ou reformas que envolva a instalação elétrica, desligue a chave geral. Tá? É uma alternativa aí, o disjuntor, né? Ou seja, o disjuntor. Assim você terá certeza de que não haverá corrente elétrica passando. Por isso é importante saber onde fica e o ponto que funciona, para também em situações de emergência. Primeira coisa é saber a chave geral, né? Questão de segurança. O eletricista saber o lugar da chave geral. Aterramento, né? É um fio de cobre. O que é aterramento? É um fio de cobre que ele vai conectado lá, você vai ter que bater esse fio de cobre a 1,5 metro para o chão, e da cabeça desse fio de cobre sai um fio, e ele tem que passar por toda a instalação. Então, isso ajuda também. Se houver algum problema lá, alguma sobrecarga, algum curto, que é o problema maior, o curto, né? Claro que a sobrecarga vai te dando problema, e aí causa o curto. A sobrecarga é uma situação que pode gerar, pode ter N situações do curto, mas o aterramento é muito importante. Quando tem um aterramento na instalação elétrica, no componente lá, ele vai evitar esses problemas. O terra, ele chama para ele puxa para ele é um imã. Né? Todo o problema que tem na instalação elétrica, ele chama para ele. Tá? Infelizmente, aí, poucas casas aí comuns em bairros que não são residenciais existem os aterramentos. As tomadas tem que ter, todo aparelho ele tem um aterramento que tem a proteção, a finalidade de proteger. Tá? Ele fala aí das pipas, né? Pipa é um perigo, pode realmente ocasionar até a morte,
Chuveiro é super perigoso também, né? Água, tensão, água, corrente, água, né? Água conduz, né? Você tá debaixo lá, é perigoso, tem que tomar cuidado. Tendo um aterramento já é uma garantia, né? Aterramento bem feito. Tem pessoa que faz um aterramento sozinho, só para o chuveiro. Tá? É claro que isso é muito, se não tiver no projeto da casa, vai te dar muito trabalho, quebrar uma série de coisas lá para conseguir fazer, né? O fio, esse fio que sai do fio de cobre lá, que está na terra, né? Que o aterramento é isso, pegar um fio de cobre especializado, vende em lojas específicas de elétrica, você vai bater ele na terra lá até ele entrar na terra 1,5 m da cabeça dele, você vai te sair esse fio que vai ter que passar pela sua instalação elétrica. Então, o chuveiro, quando ele tem o aterramento, ele ajuda bastante. Disjuntor separado, né? Importante. Né? O mar, né, também, ele é totalmente condutor, né? Ele é perigosíssimo. Mar, piscina, por causa da água, né? Da água, ela é atraída, né, por raios aí, né? Na rua, né, é muito importante ficar afastado de fiação elétrica, principalmente de fios, se estiverem desencapados, né? Nesse cenário, os choques podem ser perigosos. Tensão compatível, verificar se a voltagem dos equipamentos da instalação são compatíveis. Isso pode evitar acidente, um choque elétrico, também se os aparelhos queimarem, sempre observar a tensão, os pinos, né? Observar se os pinos combinam com a tomada, é importante. E os profissionais de eletricidade, né? Não mexa na instalação caso não tenha bem o assunto, né? Ou não sinta confiante para isso, deixe a instalação elétrica nas mãos de profissionais. Né? Em caso de acidente, o que fazer? Né? Bom, o mais recomendável é desligar a chave elétrica local, a chave geral, né? Se houver. Chame ajuda, SAMU, o Corpo de Bombeiro, e peça também por instruções. Né? Com eles, você já se sentirá mais seguro para tomar as primeiras medidas de assistência. Não faça nada que você não tenha certeza ou não tenha segurança. Isso pode até piorar a situação. Então, aqui, nós falamos desses riscos e todas as informações importantes para nós observarmos aí nesses riscos dos choques que pode acontecer. Então, são dicas valiosas, importantíssimas. Eu vou colocar esse exercício para você fazer, o Júlia. É o exercício da página 99. Exercício, página 99. Do livro 1, tá? E na aula que vem, nós vamos entrar aí na aula 7. Fonte regulável. Certo, Júlia? Vamos entrar nesse tema aí. Fonte regulável. Tá bom? Alguma pergunta? Certo, professor. Oi. Professor, a gente vai ter aula prática? Então, essa semana é a última semana, a gente vai voltar em janeiro, tá? Eu tenho alguns alunos que estão fazendo, assim, em horários específicos, que é o que a gente pode fazer, mas em janeiro a gente pode marcar para você fazer todas essas aulas presenciais, se for o caso. Entendeu? Você que decide, a gente marca em horários específicos. Você mora onde? Igaratá. Hã? Igaratá. Igaratá. Entendi. Então, aí fica a critério de você. Eu tenho bastante aluno que já está fazendo. Eu não posso trazer a turma inteira ainda, né? Toda a escola não pode, mas eu posso marcar horários específicos para a pessoa vir presencial aqui. Em horários específicos,
em dias específicos. Daí, voltando em janeiro, a gente volta a conversar. Hoje é a última aula, e a gente volta lá em janeiro, Beleza. semana. A gente volta a conversar, se quiser, a gente pode fazer presencial. Aí tem que pedir máscara ainda, e a gente está nessas definições ainda aí. Mas a gente consegue fazer todas as aulas presenciais. Fica a seu critério. Tá bom? Tá bom, professor. Na volta aí nós vamos falar aí de fonte renovável na próxima aula aí, que é só em janeiro, né? Uhum. Tá? Faz esse último exercício aí e boas férias aí. E lá na primeira semana a gente volta a conversar. Tá bom? Beleza, professor. Obrigada. De nada. Boas férias e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.